me segura em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisar. Se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Se eu creio em ti, do meu louvor, se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Me acompanhe na leitura, por favor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia,
e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Meus irmãos, que Deus abençoe essa palavra lida e possa aplicar nos nossos corações mais uma vez nessa noite. Amém? Pessoas precisam de um Salvador. Famílias precisam de um Salvador. Eventualmente, nós podemos chegar a um tempo na nossa vida onde os recursos são insuficientes para a solução dos nossos problemas. Eventualmente, eu e você podemos chegar ou vivenciar um momento na nossa vida, um tempo, um período, onde as nossas soluções, onde as nossas saídas não são suficientes para suprir as nossas necessidades e para encontrar solução para os nossos problemas. Eventualmente, eu e você podemos chegar assim em relação à nossa vida pessoal. Ou talvez em relação à nossa vida familiar, num contexto um pouco maior. Talvez também num contexto ainda um pouco maior. O fato é que eu e você podemos chegar a um tempo na nossa vida em que nada que venhamos a fazer seja suficiente para a solução dos nossos problemas. O texto que nós acabamos de ler nos coloca numa situação assim. Você encontra aí no versículo de número 22 a informação de que se aproxima de Jesus um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E esse homem, vendo Jesus, prostra-se aos pés de Jesus e insistentemente suplica a Jesus que vá com ele até a sua casa para salvar a sua filha. Numa leitura rápida desse texto, talvez a gente não tenha muito a ideia do que significava. Um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Esse homem era um homem de muito prestígio, um homem de muitos recursos, principal da sinagoga. Esse homem havia alcançado a posição máxima no contexto religioso. Também havia alcançado uma posição de destaque no contexto social. Muito provavelmente, para chegar a um ponto como esse homem teve a sua vida toda vasculhada, examinada. Era um homem que não podia ter nenhum deslize na sua moral. Era um homem que deveria ter uma condição financeira estável. Era um homem que deveria ter uma situação familiar também estável. Era um homem que deveria conhecer profundamente a lei de Deus que era estudada no templo.
E depois de um longo período de ser observado, de ser testado, de ser acompanhado, esse homem então é colocado nessa posição. Se você pudesse escolher, ou fosse escolher naqueles dias um homem que tivesse recursos, com certeza seria Jairo. Por causa da sua posição, esse homem tinha acesso a todos os lugares. Ele tinha muitos contatos para a solução dos seus problemas. Mas o que nós encontramos nesse texto aqui, e o evangelista Marcos faz questão de nos informar que quem está prostrado aos pés de Jesus, insistentemente suplicando a sua atenção, não é uma pessoa qualquer, é o principal das sinagogas. Era a pessoa de maior prestígio e de mais recursos naquele tempo. Mas o que acontece com Jairo? O que aconteceu que faz com que esse homem esteja aqui aos pés do Salvador? É porque os seus recursos não tinham sido suficientes para resolver os seus problemas. Eu e você podemos chegar numa situação assim na nossa vida pessoal. Também na nossa vida familiar, quando os nossos sentimentos, até mesmo o nosso compromisso, não é suficiente para manter o nosso casamento. Eventualmente, alguém pode chegar numa situação de crise na sua vida conjugal assim. O seu sentimento já não é mais suficiente para sustentar aquela relação. Fim do seu recurso. Talvez até mesmo numa atitude de esforço, numa atitude de persistência, de perseverança. Mas o fato é que ele sente que os seus recursos morais estão se acabando, seus recursos psicológicos estão se acabando. Talvez na vida pessoal, quem sabe me ouvindo aqui esta noite, ninguém sabe, mas você já está no seu limite, ou no limite dos seus recursos. Nós olhamos para você, as pessoas olham para você e parece que está tudo bem, mas só você e Deus sabe que você já está no limite dos seus recursos. Recursos morais que nós às vezes recorremos, nossos padrões morais, para que não venhamos a cair na tentação, para que possamos resistir às ciladas do diabo. Eventualmente, eu e você podemos chegar a um momento como esse. Por que pessoas precisam de um Salvador? Por que famílias precisam de um Salvador? É porque, eventualmente, os nossos recursos podem chegar a um tempo onde não serão suficientes para solucionar os nossos problemas. A falta ou a insuficiência dos recursos aponta para nós para uma insuficiência muito maior e muito mais profunda, que é a nossa incapacidade de nos salvarmos. A nossa insuficiência de recursos aponta para a insuficiência de recursos para a nossa salvação. A Bíblia declara que todos nós somos pecadores. Alguns lugares a Bíblia é muito realista quando diz que como pecadores nós somos inimigos de Deus. Estamos longe de Deus. Somos carentes da graça de Deus. E as nossas boas obras são insuficientes para salvar a nós mesmos do pecado, da condenação do pecado. A Bíblia declara essa nossa insuficiência de recursos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele descreve a vida do homem onde os seus recursos não são mais suficientes. Um homem que é dirigido ou influenciado pela ação maligna, o homem que é dirigido, influenciado pelos seus desejos da carne, e a Bíblia declara, mortos em seus delitos e pecados. Mas o mesmo texto em seguida diz assim, mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Mas o mesmo texto em seguida diz que esta salvação chegou até nós, não foi por causa das nossas obras,
Não foi por causa da nossa bondade, não foi porque nós merecemos, não foi porque somos bons maridos, bons filhos, bons pais, bons cidadãos. Todos esses recursos que nós temos, a Bíblia diz, vocês não foram salvos por causa desses recursos, porque eles são insuficientes. Mas vocês são salvos por causa da graça de Deus. Porque nós precisamos de um Salvador? Porque os nossos recursos espirituais são insuficientes para a nossa salvação. Esse texto, que narra a história de Jairo, me faz lembrar de uma outra história. Uma história que o Novo Testamento também conta, a história de Nicodemos, muito semelhante à história de Jairo. Lá em João, no capítulo 3, diz que esse homem também, sendo um dos mais importantes daquele tempo na sua religião, homem de destaque, posição semelhante à de Jairo, homem de muitos recursos, conhecedor da lei, esse homem vai ao encontro de Jesus à noite. E depois de um tempo de conversa com Jesus, depois de rodear um pouquinho ali e se aproximar de Jesus, ele então faz uma pergunta. Ele, de alguma forma, ele externa, ele manifesta o que está levando ele ali até Jesus, aquela hora da noite. Jesus olha para ele e diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo para aquele homem? Ele falou: olha, nada do que você já fez, ou nada do que você sabe, é suficiente para salvar. A salvação virá na sua vida através do arrependimento. O que é o arrependimento, senão uma confissão de que eu sou incapaz de me salvar? Qual que é a definição que você tem sobre arrependimento e fé? Arrependimento é uma declaração de pobreza e miséria espiritual. Quando eu me arrependo, eu estou dizendo: Senhor Jesus, os meus pecados são tão grandes, a minha miséria, os meus recursos são insuficientes. E eu me arrependo dos meus pecados e da minha incapacidade. E aí, então, eu olho para Jesus, e isso se chama pela fé. Eu olho para Jesus, e aí Deus opera a salvação na minha vida. Arrependimento me leva à confissão da minha necessidade, da minha carência, das minhas misérias. E a fé me convida a olhar para frente e contemplar salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com certeza, frequentando uma igreja ou ouvindo mensagens, você já deve ter ouvido muitas vezes alguém dizer assim: nós precisamos entregar a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje mesmo você ouviu aqui, na oração do reverendo João, essa expressão: entregar a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Por que nós precisamos entregar a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus? Por que pessoas precisam entregar a vida ao Salvador Jesus? Por que famílias inteiras precisam se entregar e reconhecer Jesus como Salvador? É porque, eventualmente, meu irmão, minha irmã, os nossos recursos serão insuficientes para a nossa salvação. Nicodemos vai ao encontro de Jesus porque o seu coração estava inquieto. E ele chegou um momento na sua vida que ele percebeu que os seus recursos eram insuficientes. Jairo chegou à conclusão de que os seus recursos eram insuficientes através de uma enfermidade. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, pode permitir que eu e você venhamos a experimentar essa carência de recursos e essa insuficiência de recursos para nós chegarmos até Jesus. Será que, se não fosse por causa da enfermidade, Jairo teria reconhecido que precisava de um Salvador? Com certeza, Jairo havia feito de tudo para salvar sua filha. Gastado todo o dinheiro,
procurado os melhores médicos, mas a situação persistia. E chegou um momento em que Jairo disse assim: não dá mais, eu já fiz tudo o que eu podia. E só a partir desse momento, então, é que Jairo vai ao encontro de Jesus. Deus pode permitir que essa circunstância perdure na sua vida, para que você possa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso prova o amor de Deus para comigo e para com você. Eventualmente, os nossos recursos podem ser insuficientes para a nossa salvação. E talvez você me pergunte: pastor, por que Jesus? Por que um Salvador como Jesus? Tem tantas pessoas, ou tem tantos personagens religiosos que ao longo da história se levantaram com proposta de salvação. Nós poderíamos citar vários aqui, religiosos. Por que Jesus? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Por favor, preste atenção. Em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus como na terra, visíveis e invisíveis. Sejam governos humanos, sejam poderes espirituais, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Por que um Salvador como Jesus? Porque Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por Ele. Porque Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro a ser ressuscitado. Porque foi da vontade de Deus que em Jesus residisse toda a plenitude de Deus. Porque só Jesus foi capaz, como Deus, de se encarnar, de assumir a forma humana, a miséria humana, esvaziando-se da sua glória, assumindo a forma de homem, vindo a esse mundo. Só Jesus foi capaz de fazer isso, porque Jesus, como Salvador, porque Ele morreu na cruz do Calvário, e com sua morte, Ele derrotou os nossos piores inimigos. Porque a cruz, agora vazia, e o túmulo vazio, nos trazem a viva e a verdadeira esperança. Túmulo vazio, cruz vazia, agora nos fazem lembrar e nos fazem pensar que Deus não desistiu de salvar o homem. Porque a cruz vazia, o túmulo vazio, nos trazem a esperança de que Deus pode usar o pior para realizar o melhor. Assim, meu irmão, quando você chegar a um tempo onde os seus recursos forem insuficientes, olhe para Jesus, não perca as esperanças, ou ainda quando as coisas não saírem como você planejou, você ainda assim pode ter esperança, porque Jesus veio, porque Jesus salva, porque Jesus é Deus para aqueles que são capazes de fazer como Jairo fez. Mesmo sendo um dos principais da sinagoga, homem de recursos, homem cheio de condições, de todo ponto de vista, esse homem é capaz de se prostrar aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicar. Jairo é modelo para nós de alguém que soube buscar o Salvador Jesus. Jairo abriu mão de toda a sua condição privilegiada e humildemente se prostrou. O principal da sinagoga, prostrado e insistentemente suplicando a manifestação ou a intervenção de Jesus na vida dele. Era esse homem tão importante, tão cheio de recursos, dizendo: Jesus, os meus recursos acabaram. Jesus, tudo que eu sou, tudo que eu sei, não foram suficientes para a minha salvação e para a solução do problema da minha filha. Jesus, venha comigo. Jesus nunca despediu vazio
vazios aqueles que o buscaram da forma correta. Nós temos em Jairo um modelo de um homem que procurou a Jesus e que foi recebido por Jesus. E é maravilhoso você encontrar no versículo 24, que depois desse contato inicial, depois desse homem se prostrar e insistentemente suplicar, o texto diz no versículo 24, e Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. Acho que nós devíamos fazer um quadro e colocar isso na nossa sala. Jesus está comigo. Jesus está aqui nessa casa. Muito bem, vamos tentar com esse aqui. Pode trocar esse aqui? De repente ele acaba também. Por favor, olhe para a sua Bíblia aí no verso 24 e perceba como que há um destaque nessa expressão bíblica. Depois de todo aquele momento de aproximação, de declaração da dependência, qual é a ação de Jesus diante de alguém que se prostra e suplica humildemente por socorro? Como que você e eu, como que nós podemos, nessa noite, sair daqui com a certeza de que não vamos sozinhos? Jairo chegou sozinho. Jairo chegou no limite dos seus recursos, quem sabe, sem nenhuma ou com muito pouca esperança. Se sentindo derrotado. Você imagina o que é alguém ter tanto recurso e não servir para salvar sua única filha? Que situação difícil. Mas esse homem sabe se aproximar de Jesus. E Jesus foi com ele. Se você entregar a Jesus a sua vida como único e suficiente Salvador, eu quero dizer para você uma verdade maravilhosa, uma promessa maravilhosa. Você não vai sair daqui sozinho. Talvez você esteja se sentindo sozinho na luta. Se sentindo sozinho para administrar a crise. Como que eu vou resolver? Talvez não tenha ninguém para compartilhar. Talvez você já tenha esgotado os seus contatos e as suas amizades. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você reconhecer a insuficiência dos seus recursos e colocar a sua vida nas mãos de Jesus, você não será despedido vazio. O texto diz que Jesus foi com ele. Mas apesar disso, o texto nos diz ainda no versículo 24, Jesus foi com ele. Olha o que diz o restante do versículo 24. Grande multidão o seguia comprimindo. E então o evangelista Marcos passa a narrar para nós que naquela caminhada de Jesus com Jairo, aparece uma mulher. E o texto diz que essa mulher vinha sofrendo 12 anos de uma hemorragia crônica. Essa mulher perdia sangue 12 anos ininterruptamente. Versículo 26 diz que ela padecera muito à mão de vários médicos, gastou tudo quanto possuía, sem, contudo, conseguir resolver o seu problema. Pelo contrário, a coisa estava indo de mal a pior. Mais um caso de alguém que os seus recursos chegaram ao fim. Diz-nos o texto aí que aquela mulher, vencendo também todas as barreiras e dificuldades, Jesus apertado pela multidão, ela era uma mulher, isso por si só já era um problema para ela. Uma mulher enferma nessas circunstâncias também era um problema sério, porque ela seria discriminada. Mas essa mulher venceu tudo isso. E diz-nos o texto no verso 27, que ela chegou por trás de Jesus, tocou-lhe as vestes, porque havia uma única convicção no coração daquela mulher. Se eu apenas tocar em Jesus,
eu estarei curado. E o texto nos diz que logo se lhe estancou a sua hemorragia, versículo 29, imediatamente ela sentiu o socorro de Jesus na sua vida. O texto nos diz que Jesus agora reconhece que dele saíra poder. Jesus reconheceu que aquele toque foi diferente. Então Jesus se vira para a multidão e pergunta: quem me tocou nas vestes? E os seus discípulos, talvez um pouco até achando estranha a pergunta de Jesus, né? O Senhor está sendo apertado por toda a multidão, o Senhor pergunta quem te tocou nas vestes? Aqui mostra um pouquinho do bom humor de Jesus, né? Há duas situações aqui que mostram o bom humor de Jesus. A primeira é essa: sendo apertado por todo mundo, ele para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos falam: Jesus, o Senhor está brincando com a gente? Todo mundo está te apertando, agora o Senhor quer que a gente ache quem te apertou, aí quem te tocou? Jesus, mas esse toque foi diferente. Sabe o que eu acho, meus irmãos, de maravilhoso nesse texto aqui, entre outras coisas? Que mesmo quando cercado por uma multidão, Jesus não perde as pessoas de vista. Mesmo cercado pela multidão, Jesus identifica aquela mulher, conhece a história daquela mulher, para a multidão e dá atenção àquela mulher. Jesus não olha para mim, para você, ou para todos nós, como uma massa disforme, como se nós fôssemos todos iguais, tivéssemos todos os mesmos problemas. Não, Ele trata individualmente, pessoalmente, comigo e com você. Reconhecer a Jesus como Salvador é estabelecer um relacionamento pessoal com Jesus. Reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador é você estabelecer um relacionamento pessoal com Jesus. Você não será mais um. Você não será mais um no hall de membros ou numa estatística religiosa. Jesus tratará pessoalmente com você, chamará você pelo nome e vai tratar com você. Que coisa maravilhosa, né? A agenda de Jesus lotada de compromissos, gente apertando para todo lado, Jairo ali do lado, o principal da sinagoga. Jesus está caminhando com o principal das sinagogas. Do ponto de vista humano, a prioridade era Jairo. Quem conhecia aquela mulher? O texto não fala nem o nome dela. Ela chegou por trás, nem pela frente ela veio. Por trás apenas ela resvalou nas vestes de Jesus. Que maravilhoso é o caráter do nosso Salvador, que para a multidão, para dar atenção e tratar com os nossos problemas individualmente. Eu não sei quais são os seus, as suas limitações, as suas questões, as suas dificuldades, as suas interrogações. Não sei. E muito provavelmente, se você me contar, pode ser que eu esqueça logo. Mas eu sei que o nosso Salvador Jesus conhece com detalhes a sua vida. E essa noite, Jesus tem uma palavra específica para você. Ele chama você pelo nome e trata com você pessoalmente, como se você fosse a única pessoa aqui essa noite. Quantas vezes eu tenho ouvido isso após uma mensagem? A pessoa dizer: pastor, hoje a mensagem foi para mim. Tinha tanta gente na igreja, né? E a pessoa faz uma declaração dessa, o que ela está querendo dizer? É que Deus tratou com ela pessoalmente, de acordo com a sua necessidade. Algumas vezes nós até nos assustamos com a precisão de Jesus nos mínimos detalhes. Ele revela a nossa vida e trata conosco. O nosso Salvador Jesus é assim. O texto nos diz que, então, aquela situação continua mais um pouco. Os discípulos dizem aí: Senhor, a multidão te aperta, e como que nós vamos saber quem te tocou? E Jesus, porém, olhava ao redor para identificar aquela mulher. Então a mulher, atemorizada, versículo 32, ela se identifica e prostra-se diante de Jesus e declara a Jesus toda a verdade.
Porque quando nós nos encontramos com Jesus como Salvador, nós temos confiança de nos colocarmos completamente livres, como nós somos diante dele. O nosso Salvador Jesus é assim. Ele nos deixa à vontade para sermos o que nós somos, para assumirmos diante dele as nossas carências. Essa mulher, então, a despeito de todo o preconceito e as limitações que envolvem a vida dela, ela tem a coragem de dizer: fui eu, Jesus. Fui eu que fui curada, fui eu que fui tocada. Ela se prostra e adora Jesus também. Então ela é despedida por Jesus. Filha, vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A mulher que buscou a Jesus para a cura da sua necessidade física encontra muito mais do que isso. Encontra a cura para a sua necessidade maior, a necessidade de um Salvador. Mais uma vez, Jesus usa a necessidade para levar pessoas a conhecê-lo como Salvador. Amém? Jairo foi a Jesus por causa de uma enfermidade e conhece a Jesus como Salvador. Essa mulher vai até Jesus por causa de uma necessidade, mas conhece a Jesus como Salvador. O texto nos diz que, enquanto Jesus falava com aquela mulher, no versículo 35, os amigos de Jairo chegaram, e chegaram com a péssima notícia. E nós somos assim, né? Cercados, o nosso mundo é cercado por pessoas que nos trazem boas notícias e más notícias. Pessoas que fazem questão de dizer: olha, os seus recursos são insuficientes, os seus recursos acabaram, desista. Ou, às vezes, nós encontramos pessoas que nos jogam para cima, né? Que dão uma palavra de incentivo e dizem: não desista, continue, persista, continue lutando. Você tem amigos assim na sua vida? Você podia identificar alguns assim, que gostam de furar a bola e esvaziar? Quando você diz para ele assim: olha, as coisas lá em casa não estão bem não, viu? O negócio com a minha mulher não está legal, nós estamos nos desentendendo, e aí aquele amigo seu ouve e fala assim: esquenta a cabeça não, parte para outra. Isso é assim mesmo. Isso acontece com todo mundo. Parte para outra, rapaz. Ou às vezes você vai compartilhar com ele a dificuldade com um filho rebelde. Ou às vezes você vai compartilhar com ele, fala: eu estou desempregado há muito tempo, está difícil. Não é assim mesmo com todo mundo. Esquenta não. Eu tenho um amigo que faz 10 anos que ele está desempregado. Já viu esses amigos? Vai fazer uma visita no hospital, a pessoa está lá. E aí, o que aconteceu com você? Eu estou passando por esse problema. Pois então, a minha tia morreu exatamente disso. A minha tia morreu assim. Você começou com uma dor de cabeça, não foi? Foi, então, igualzinho minha tia. Tem gente que povoa o nosso mundo assim, amigos de Jairo, mais ou menos assim. Eu estou desempregado há muito tempo. Não, mas isso acontece com todo mundo, viu? Tem gente desempregada há muito tempo, fica tranquilo. Como ficar tranquilo? Se você receber a Jesus como Salvador, você não está isento dessas circunstâncias ou dessas pessoas que não vão encorajar você. Se prepare, porque muitas pessoas vão dizer para você: escuta, você está mexendo com igreja, está frequentando igreja, para quê? Quando nós recebemos a Jesus como Salvador e resolvemos a caminhar com Ele, o nosso mundo será povoado por pessoas que vão nos incentivar, mas pessoas também que vão, infelizmente, querer nos atrapalhar nessa caminhada. O texto nos diz que, diante daquela realidade, Jesus olha para Jairo, sem acudir a tais palavras, sem dar ouvido para essa gente. Faça como Jesus fez. O texto diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, ou Jesus sem dar ouvido a esse tipo de comentário, Jesus se dirige a Jairo com outra palavra.
Então, quando você sair daqui, ou amanhã ou depois, cheio de esperança, e alguém vier com uma palavra muito negativa para você, faça como Jesus. Não dê ouvidos a essas palavras. Sem acudir a tais palavras, Jesus volta-se para Jairo, e Jairo, não tenha medo, creia somente. E o texto nos diz que Jesus continuou, e Jairo continuou atrás. Se você receber a Jesus como Salvador, você estabelecerá e estará desenvolvendo um relacionamento pessoal com Jesus. Ele vai chamar você pelo nome e vai cuidar de você conforme as suas necessidades. Em segundo lugar, em terceiro lugar, melhor dizendo, nessa caminhada com Jesus, você terá muitos desafios. Pode ser que antes dos problemas melhorarem, eles vão piorar. Não foi o que aconteceu com Jairo? Quando ele chegou até Jesus, a menina estava doente. Mas agora que ele resolveu seguir a Jesus, a menina morreu. Como é que você explica isso? Na lógica nossa humana, se ele resolveu seguir a Jesus, se ele se humilhou e seguiu a Jesus e o reconheceu como Salvador, era para as coisas começarem a melhorar de uma vez só. Mas no caso de Jairo, não. As coisas pioraram por completo. Eventualmente pode acontecer com você isso. Pastor, depois que eu entrei na igreja, começou a dar tudo errado, viu? Já ouviram isso? Eu já ouvi como pastor. Um irmão compartilhou comigo que resolveu ser dizimista do domingo à noite. Na segunda-feira de manhã foi mandado embora do trabalho. Compartilhou isso comigo. Eu falei assim, eu fiquei calado ouvindo. Eu falei, meu irmão, e aí? Hein? Ele falou, pastor, e aí que eu estou firme. Estou firme. Não vou abrir mão do meu propósito. Eu sei que Deus tem coisa melhor para mim. Eu falei, graças a Deus por isso. Aí no domingo à noite ele fez um voto de fidelidade com a esposa. Na segunda-feira, cartão vermelho para ele. Porque se você receber a Jesus como Salvador, você vai estar numa caminhada de fé, que vai exigir de você renúncias, uma caminhada na qual você passará por alguns testes. Um dos testes é esse. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Os testes de Jesus são sempre para aprovar e nunca desaprovar. Jesus testa Jairo, porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Mas Jesus não disse para Jairo o que ele vai fazer. Jesus disse apenas para Jairo, Jairo, agora é hora de você crer somente. E é assim na minha vida de fé, na minha caminhada de fé, e na sua caminhada de fé não vai ser diferente. Você recebeu a Jesus como Salvador, entregou sua vida a Ele, começou a caminhar com Ele, você passará por testes e por provações. E vai chegar um momento em que a única coisa que você precisa fazer é isso, creia somente. Jesus já sabia que iria ressuscitar a filha de Jairo. Ele podia ter dito, Jairo, fica tranquilo que eu estou indo para ressuscitar a sua filha. Pode acabar com esse estresse, com essa ansiedade. Não chora, não entra em desespero não, Jairo. Não, mas Jesus disse apenas para ele, Jairo, não tenha medo, creia. Se você receber a Jesus como Salvador, não tenha medo de confiar nele. Porque não há ninguém que tenha resolvido seguir Jesus, que no final das contas as coisas pioraram. Talvez me ouvindo aqui, você esteja pensando, pastor, eu tenho ouvido aqui as mensagens, tenho gostado da igreja, e eu tenho considerado tomar uma decisão por Jesus. Mas sabe o que me preocupa? O futuro. Como que vai ser o futuro? Se eu fizer isso aqui, como vai ser quando eu chegar em casa? Como que eu vou explicar isso para minha esposa? Como que eu vou explicar isso para os meus filhos? Como que eu vou explicar isso para os meus amigos? Pastor, se eu entregar minha vida a Jesus como esse tal de Jairo fez aí, o que que eu posso esperar do meu futuro? Eu não sei.
A única coisa que eu posso afirmar por você com absoluta certeza é que você nunca estará sozinho. Jesus começou com Jairo. E Jesus continuou com Jairo. E Jesus vai até o fim com Jairo. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, essa é a única garantia que nós temos. Pastor, então eu quero entregar minha vida a Jesus porque as coisas agora vão melhorar. Eu tenho certeza que amanhã eu vou encontrar emprego, eu tenho certeza que amanhã os problemas vão desaparecer. Errado. Isso não é verdade. A única certeza que você pode ter é de que Jesus vai sair daqui esta noite com você. Não sei o que me aguarda, não sei o que te aguarda, a nível pessoal, a nível familiar, a nível, seja lá o que for, em qualquer aspecto da minha vida, eu não sei o que me aguarda. Nós não sabemos. Nós não temos poder sobre as circunstâncias. Quantos de nós já não fomos surpreendidos aqui, infelizmente? Saímos da igreja e com a chave do carro na mão para entrar nele, ele não estava lá. Que coisa desagradável, né, Dininha? 2 vezes. 2 vezes. A pessoa gostou tanto do carro que... De novo, né, Dininha? Que coisa desagradável. Pô, mas eu estava dentro da igreja, orando. Foi uma dessas foi uma vigília, né, Dininha? Orando, até meia-noite. Ser cristão não é salvo-conduto das provações. Anote isso aí. Essa é boa demais. Porque o que a turma anda pregando por aí, nas rádios, na televisão, não é isso não. Mas isso não é Bíblia Sagrada e não é palavra de Deus. Ser cristão não é salvo-conduto das lutas, das dificuldades e das provações. A única certeza que eu e você temos é de que Ele vai conosco. E eu pergunto a você, precisamos de mais alguma coisa? Seguir a Jesus como Salvador envolve humildade, envolve submissão, envolve amor. Anote essas 3 coisas, que elas são chaves. Pastor, e agora? O que eu tenho que fazer? Humildade, dependência de Deus. Fé, confiança, amor. Submissão. Jairo ouviu os seus amigos dizendo, Jairo, desiste. Mas Jairo ouviu a Jesus dizendo, Jairo, vamos. Jairo deu ouvidos a Jesus. Humildade, submissão, entrega, confiante. E o texto nos diz que a caminhada da fé continua. Eu acho maravilhoso as ações de Jesus nesse texto. Primeiro, ele não dá ouvidos àquele grupo dos amigos de Jairo que trouxeram as más notícias. Segundo, no versículo 37, diz o texto que ele fez uma seleção de pessoas que iriam caminhar com ele para dentro da casa de Jairo e para vivenciar a mais profunda experiência que provavelmente Jairo teve na sua vida. Jesus fez uma seleção aqui de companhias, de amigos, de parceiros. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Isso se chama intimidade. A intimidade de Jesus é para aqueles que o temem e caminham com Ele até o fim. Amém? Ter Jesus como Salvador, depois de me prostrar e reconhecer que só Ele pode salvar. Ter Jesus como Senhor, porque depois que tudo deu errado, eu ainda continuo seguindo a Ele, porque sei que Ele é Senhor das circunstâncias. E ter Jesus como meu amado, como meu amigo, como o meu Pai querido. O texto nos diz aqui que eles chegaram à casa do chefe da sinagoga. Eles estavam ali chorando e pranteavam. E mais uma vez Jesus mostra o seu bom humor. Por que vocês estão chorando e pranteando? Não é muito bom humor? Por que, Jesus? Porque a menina morreu, né, Jesus?
Aí Jesus faz essas tiradas, né? Por que vocês estão chorando aí? E Jesus continua junto com Jairo para aquela caminhada da fé. Versículo 40 diz que outra coisa interessante aí, eles começaram a rir. Virou uma confusão esse ofício fúnebre. Uns choravam, Jesus falou, por que vocês estão chorando? E depois eles começaram a rir. Mas eles continuam. Ele manda sair a todos, fica muito claro que aquele momento era um momento de intimidade com a família. E aí então ele toma a menina pela mão e diz, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, e todos ficaram sobremaneira admirados, porque a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus se manifestou na vida daquele homem, que mesmo sendo o principal das sinagogas, se prostrou, se humilhou, reconheceu Jesus como Salvador, reconheceu Jesus como Senhor, e foi até as últimas consequências com Jesus. Eu gostaria de terminar a nossa reflexão dessa noite perguntando a você, em primeiro lugar, você já reconheceu Jesus como Salvador da sua vida? Eu queria que você meditasse nessa pergunta por alguns instantes, fechando seus olhos e orando. Nós estamos na noite quente, né? A gente fica um pouco agitado. Talvez você já esteja um pouco cansado. Eu quero pedir a você que reúna as suas forças agora, a sua concentração para orar. E a minha pergunta é muito séria para você. Você já entregou sua vida a Jesus como o único e suficiente Salvador? Às vezes eu faço essas perguntas e eu tenho respostas assim, pastor, eu já estou na igreja. Pastor, eu já dei meu nome na igreja. Pastor, eu já estou vindo à igreja. Presta atenção que a minha pergunta é um pouco mais profunda. Jairo ia na igreja todos os dias. Jairo conhecia a lei. Talvez você esteja me respondendo também, pastor, eu preciso acertar algumas coisas na minha vida. Meu irmão, não tinha vida mais perfeita do que a de Jairo.